Muito bem, senhores, hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2010, estamos começando aqui o nosso Warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores, num dia de agenda cheia para a gente comentar. Vamos rapidinho começar falando de ontem. Os mercados ontem tiveram um dia com alguma volatilidade, oscilando ora no território positivo, ora no território negativo, fecharam um pouco mais próximos da estabilidade. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou subindo 0,12%, o S&P 500 caindo 0,10%, aqui a nossa Bovespa subiu 0,35%. Logo pela manhã a gente teve os indicadores de preço dos imóveis nos Estados Unidos, que vieram mostrando uma apreciação no preço dos imóveis, uma boa notícia. E depois às 11 horas a gente teve a confiança do consumidor, que veio um pouco abaixo do que o mercado esperava, mostrando o consumidor americano bastante reticente nesse momento, mas o número ficou muito perto do esperado, e daí então a notícia boa do preço dos imóveis ter sido mais ou menos compensada pela notícia da confiança do consumidor, e a gente ter no frigir dos ovos visto esse dia mais próximo aí do 0 a 0. Bom, o dia de hoje um dia quente do lado corporativo, mas também algumas notícias econômicas importantes. Lá fora a gente vai ter agora às 9h30 os pedidos de bens duráveis. Quando for às 3 da tarde a gente tem a divulgação do livro bege, aquele documento do Fed, aonde as várias unidades do Fed levam uma compilação dos dados econômicos, e daí surge uma perspectiva, uma avaliação da economia americana como um todo. Nos últimos vários meses aí, toda vez que a gente tem a divulgação do livro bege, o mercado acaba respondendo com alguma volatilidade, né? E é o que a gente espera que aconteça hoje também. Notícias da Europa, notícias positivas. A Espanha conseguiu emitir dívidas em condições melhores do que aquelas praticadas recentemente, ou seja, os testes de estresse já ajudando um pouco a situação dos países. Aqui no Brasil a gente teve duas notícias, uma relacionada à dívida pública. O Brasil está acessando novamente um mercado internacional, emitindo dívida externa, né? O Global 21 é o nome do título, toda uma expectativa para que seja a emissão mais barata da história do país, né? A gente deve ter os resultados aí ou hoje ou nos próximos dias sobre a colocação dessa dívida, que deve acabar repercutindo bem no humor do mercado brasileiro. Mas relativamente a um setor especificamente, o governo ontem reduziu o imposto relacionado à construção de casas para o programa Minha Casa Minha Vida, se essa casa tiver como preço máximo R$75 mil. Boa notícia para aquelas empresas da Bolsa que atuam nesse segmento mais popular. Muito possivelmente o destaque vai ser a MRV. Agora vamos para o lado corporativo. Tivemos aí de ontem à noite para agora de manhã diversos balanços sendo divulgados. Talvez o grande destaque em termos de crescimento de receita e de lucratividade tenha sido o resultado da Vivo, aonde houve uma forte adesão de assinantes na base da Vivo. O número de assinantes cresceu, quer dizer, de novos assinantes cresceu 72% em relação aos novos assinantes angariados no segundo trimestre de 2009. Houve um crescimento da receita de 10% em relação ao segundo trimestre, e aí veio o lado bom, o lucro líquido cresceu 30%, ou seja, a empresa conseguindo trabalhar melhor o seu resultado operacional, as suas despesas financeiras, e o resultado líquido sendo mais interessante para o acionista, conforme eu falei, um crescimento de 30% em relação ao segundo trimestre de 2009. E como se não bastasse, foi então confirmada a compra pela Telefônica da participação da Portugal Telecom na Vivo, algo que também deve aí repercutir positivamente na ação da Vivo. Boa notícia para os acionistas da Vivo. Outra empresa
que divulgou um resultado muito diferente daquele do segundo trimestre de 2009, cujas ações tendem a refletir bem o seu resultado, foi a Home, Indústrias Home, é uma small caps, mas de qualquer maneira a empresa divulgou um crescimento muito importante na sua carteira de pedidos, a receita cresceu 61%, a margem operacional medida pela margem EBITDA dobrou do segundo trimestre do ano passado de 7% para 14% desse trimestre, então um ganho de margem é sempre uma coisa bastante importante. A margem líquida também cresceu de uma maneira muito substancial, mas não vamos nem comparar porque no segundo trimestre do ano passado a Home estava saindo daquele período mais dramático da crise, mas de fato o resultado da Home é um belo retrato da recuperação do investimento, da atividade industrial no Brasil, outra empresa que deve ter suas ações beneficiadas pela divulgação do resultado. Aí tivemos um resultado mais morno no Bradesco, o lucro do Bradesco acabou crescendo perto de 5% em relação ao segundo trimestre do ano passado, o seu retorno sobre patrimônio continua elevado, mas naquela média ali de sempre, na casa de 24% do patrimônio, que não deixa de ser um ótimo retorno, mas nada muito diferente do que a gente já vinha vendo. A carteira de crédito teve uma expansão aí sim mais relevante, 15% no segundo trimestre de 2010 em relação ao segundo trimestre do ano passado. O que a gente percebe é o Bradesco entregando consistência, até algum crescimento de carteira de crédito, mas isso não se transformando em lucro líquido com tanta significância. Então, nossa percepção é que assim, o resultado do Bradesco ele é interessante de fato pela sua consistência, pela capacidade do banco de entregar retorno sobre o seu patrimônio. Agora, a hora que a gente vai olhar para o crescimento do crédito, para a própria expansão da carteira, a tradução disso em termos de resultados líquidos não foi exatamente entusiasmante. Tivemos também o resultado da WEG, que apesar de também ser do setor industrial, bastante vinculada ao investimento, o resultado da WEG não foi um resultado animador, deve desapontar os investidores. Houve uma queda na receita na comparação com o segundo trimestre do ano passado e o lucro líquido caiu 10%. Nesse quadro em que o investimento vem se destacando como um dos principais componentes do PIB em termos de crescimento, o resultado da WEG foi desapontador e o reflexo no preço das ações não deve ser ruim. Finalmente, o lucro do Pão de Açúcar, que por questões tributárias acabou caindo 53% em relação ao do segundo trimestre de 2009, apesar de que o resultado em termos de receita do Pão de Açúcar ter sido um resultado consistente. A nossa percepção é de um mercado mais neutro em relação ao Pão de Açúcar. Então, de acordo com os números de ontem, se favorecem Vivo, Romi, na neutralidade, Bradesco e Pão de Açúcar, e quem não deve reagir bem aos seus resultados trimestrais são as ações da WEG. Os futuros operam com viés levemente positivo no começo de manhã, Dow Jones subindo 0,03%, o Ibovespa subindo um pouquinho mais, 0,23%. Foi dada de fato a largada para a safra de balanços aqui no Brasil, de hoje até sexta-feira. Vamos continuar aí com bastante informações a serem observadas, analisadas e aproveitadas pelos investidores de ações. É assim, meus caros, que eu termino o nosso warm-up de hoje e amanhã a gente se encontra. Um excelente dia para vocês, um grande abraço e até amanhã.